Olá, boa noite, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Marcelo Ribeiro, sou advogado, pós-doutor em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, associado aqui da ANEP e com muita alegria, com muita honra, sigo nesse projeto de lives institucionais para receber na noite de hoje o nosso querido amigo e dileto professor Marco Aurélio Peixoto. Na pauta, desjudicialização da execução, um tema atual que eu tenho certeza que será exposto hoje de forma crítica e didática. O professor Marco Aurélio Peixoto é advogado da União, mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em Direito Público pela UNB, membro do IBDP, associado fundador aqui da ANEP, professor na pós-graduação de Processo Civil da Universidade Federal de Pernambuco, é também professor na ESA Pernambuco, coordenador da pós em Advocacia Pública no IAJUF e diretor da Escola da AGU na 5ª Região. Vamos receber com muito carinho o convidado de hoje. Olá, Marcelo, Querido amigo, tudo bom? tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. E você? Tudo bem. Que honra, que alegria poder recebê-lo aqui nesse brilhante projeto da ANEP, né? Eu destacava há pouco que você é um dos associados fundadores da associação. Então, em certa medida, esse projeto só se realiza porque lá atrás as pessoas acreditaram nesse belíssimo projeto, nessa associação. Você faz parte disso. E entrevistá-lo, para mim, é motivo de alegria e de muita honra. A honra é toda minha. Eu queria começar falando aqui da minha satisfação em fazer essa live conduzida por você, de quem sou fã, de quem sou admirador do trabalho, né? Obrigado. Admirador da pessoa que você é também. E dizer, Marcelo, que a ANEP está de parabéns, né, em ter introduzido esse projeto das lives institucionais. Fica aqui o meu registro aí ao presidente Pedro Henrique Nogueira, ao ainda presidente Pedro Henrique Nogueira, à nossa vice-presidente Paula Sarne, toda a diretoria atual, e também já, por que não, né, também dirigindo aí os parabéns pela eleição na última semana, né, e desejando sucesso na missão que se avizinha ao novo presidente Adonias, à nova vice-presidente Gisele Góes e a toda a nova diretoria de nossa associação. Prazer imenso. Eu que sou fundador, a ANEP que completa 10 anos no próximo ano, né, de sua fundação formal em Belém do Pará. É uma felicidade imensa participar desse projeto, Marcelo. Já temos um encontro marcado lá para comemorar os 10 anos da ANEP, né? Isso, exatamente. O encontro do 2021 será em Belém, exatamente para marcar essa fundação dos 10 anos. E saudar também todos os anepianos, amigos que estão ingressando aí. Eu estou vendo o presidente Pedro Henrique, Gisele, Beclaut, enfim, tantos amigos queridos aí passeando aqui pela nossa live. O Hermes já passou aqui também. Gisele já lhe dá beijo e parabéns. Nosso querido amigo Beclaut também já está aqui na live. Fico feliz de poder transmitir seu conhecimento para tantos amigos queridos por meio dessa ferramenta. Meu caro, eu costumo conduzir as lives no formato de entrevista para franquear a palavra por mais tempo ao convidado, né? Esse espaço é seu, a gente está aqui para lhe ouvir, para aprender contigo. Eu acho que o tema é um tema super atual e eu dizia há pouco que eu tenho certeza que você vai expor o tema de forma crítica e didática, porque essa é a sua marca. Eu gostaria, então, de conduzir a live no formato de entrevista. Eu farei aqui 6, 7, 8 perguntas para lhe franquear a palavra por mais tempo, o espaço é seu. E eu costumo fazer 2 ou 3 provocações, as iniciais e mais abrangentes, para a gente democratizar o acesso ao debate, porque há muitos professores, há muitos colegas, mas há também muitos alunos que nos acompanham. Perfeito. Né? Então eu queria já começar fazendo a seguinte provocação, amigo. Como é que você avalia a execução civil no CPC 2015? Para partir daí, a gente falar um pouquinho sobre as medidas executivas atípicas, ver se elas estão funcionando ou não, destacar se há crise ou não, para a gente chegar na desjudicialização. Eu queria começar, no entanto, com esse apanhado, que você nos desse a sua visão, a sua percepção. Como é que está a execução civil no CPC 2015 e o que se sinaliza de avanço e de recuo? Pois é, Marcelo. A execução civil no nosso Código de Processo Civil atual, ela segue basicamente o regramento que já havia sido estabelecido quando
das mudanças introduzidas no nosso Código de 73 a partir de 2005, 2006, né, com a 11232, a 11382, que mexeram ali na dinâmica dos procedimentos executivos. De fato, o Brasil sempre foi marcado, né, por uma lentidão muito grande nos feitos executivos, e isso acarretava, né, digamos assim, uma visão até pejorativa do nosso ordenamento jurídico, de que no Brasil você até poderia ter o crédito, mas você dificilmente levaria, né, conseguiria efetivar esse crédito em função de um ordenamento muito mais benéfico a quem devia do que a quem tinha crédito. Então, o Código de Processo Civil 2015 ele não traz grandes alterações no que diz respeito ao regramento das execuções, quando comparado com o Código de Processo Civil anterior, repito, a partir das mudanças de 2005 e de 2006. Você fala das medidas executivas atípicas, elas de fato são uma grande polêmica, uma previsão absolutamente instigante do Código de 2015, né, a partir lá do inciso 4 do artigo 139, até porque dá-se ali um poder maior ao magistrado, especialmente, né, para aquelas medidas não estabelecidas tipicamente, não fixadas tipicamente na lei, mas a grande verdade é que, com medidas atípicas ou não, e nós já temos 4 anos de vigência do nosso Código de Processo Civil de 2015, um pouco mais de 4 anos de vigência, há uma grande ineficácia, né, do procedimento executivo, né? Eles representam um quantitativo absurdamente assustador, né, abarrotando as prateleiras do Poder Judiciário, e aí eu levo em consideração não apenas os títulos executivos judiciais, aqueles constituídos a partir de procedimentos anteriores, mas também os títulos executivos extrajudiciais. E a taxa de eficácia, né, a taxa de sucesso, digamos assim, da recuperação desses valores ou da efetivação desses valores é absolutamente ínfima, né? É algo que, pelo Justiça e Números, você fica aí beirando os 15%, né? Então, isso é algo que, de fato, assusta todos nós e mostra que o ordenamento jurídico brasileiro ainda não amadureceu para atingir os índices desejados de eficácia nos procedimentos executivos. Por isso que, de alguma forma, essa ideia que a gente vai comentar ao longo dessa hora de live, da desjudicialização da execução, aparece como uma ferramenta, como um mecanismo, né, alvissareiro, interessante, para que se possa buscar mudar essa dinâmica. Porque, de fato, houve uma melhora ali em 2005, 2006, Marcelo. O Código atual manteve isso, as medidas atípicas contribuem para isso, estão lá em discussão no Supremo, inclusive, com a DIN pautada, mas a grande verdade é que os índices de sucesso, né, de eficácia desses procedimentos ainda são insignificantes para que os credores efetivamente possam receber os seus créditos. Perfeito. Deixa eu fazer aqui uma pequena homenagem, porque você tem um livro, né, muito importante, publicado, dentre tantas outras publicações relevantes que você tem. Eu estou destacando aqui, ao fundo, o livro sobre a Fazenda Pública, né, e execução. Está na segunda edição, Marco? Publicado pela Isso, segunda edição. Custódio, né? Lançamos agora, em 2020, a segunda edição. Exatamente. Perfeito. Nessa publicação, nesse livro, você escreve com a professora Renata, né? Isso. Sua esposa. Nesse livro, você, inclusive, destaca a proposta das medidas executivas atípicas. Você traz uma jurisprudência, eu diria que atual, sobre o tema, e também destaca a preocupação que o STJ vem estabelecendo, vem demonstrando, que é de estabelecer critérios para a aplicação das medidas executivas atípicas. Indício de ocultação de patrimônio, é algo que você coloca lá no teu livro como um dos critérios já apontados pelo Superior Tribunal de Justiça para a adoção das medidas executivas atípicas. E considerando, né, você advogado, né, da União, eu já vou lhe fazer uma pergunta. Você acha que essas medidas atípicas aí, elas se aplicam à execução fiscal? 2, você acha que hoje, já com alguns anos de vigência já posso chamar de CPC, não precisa chamar de novo CPC a vida toda, né? Então, você acha que já com alguns anos de vigência do CPC, as medidas executivas atípicas, que à época foram anunciadas como um possível remédio para a gente efetivar a execução, elas, de certa maneira, frustraram a expectativa da comunidade? Quer dizer, só pelas medidas executivas a gente não está conseguindo a efetivação do crédito. Me parece que é isso, mas queria ouvir a sua opinião.
Isso. Primeiro, destacar que esses parâmetros que a gente faz menção no livro foram fixados pelo STJ ano passado, a partir de 2 recursos especiais julgados sob a relatoria da ministra Nancy Andrighi, e que não são precedentes qualificados, digamos assim, porque não foram fixados em recursos repetitivos, mas que têm sido utilizados como parâmetros, inclusive em outras turmas, para os julgamentos aí que envolvem as medidas atípicas, notadamente suspensão de passaporte, de carteira nacional de habilitação, essas mais polêmicas. E um dos parâmetros, digamos assim, que são mais decisivos e com o qual eu concordo, nós concordamos, a gente expressa isso no livro, é exatamente essa ideia dos indícios, né, de ocultação patrimonial, ou seja, para que você determine medidas atípicas como essas, é preciso que haja pelo menos mínimos indícios que o devedor tem patrimônio e está ocultando, porque senão, Marcelo, teremos, na verdade, a medida atípica como uma punição e não como uma coerção para forçar o cumprimento. Por isso que eu concordo com essa medida, obedecendo esses parâmetros, eu concordo com o voto da ministra Nancy nesse aspecto. Em relação à execução fiscal, o STJ, a partir de um entendimento firmado, salvo engano, na primeira turma, sob a relatoria do ministro Napoleão Nunes Maia, num HC, estabeleceu que elas não são cabíveis na execução fiscal. Depois houve até um voto na mesma linha, salvo engano, do ministro Og, e eu pessoalmente discordo, porque o voto do ministro Napoleão é todo no sentido de que, como o procedimento executivo fiscal já é dotado de uma série de privilégios, ele usa essa palavra repetidamente, seria incompatível com o procedimento da execução fiscal. Me parece que o legislador não estabeleceu distinção nesse aspecto, nem na lei da execução fiscal e tampouco no Código de Processo Civil 2015, portanto, diante da omissão, elas devem ser aplicadas, e eu defendo cá e lá. Você sabe que no livro a gente defende a possibilidade de uma série de medidas atípicas em face do poder público. Não vejo, portanto, razões para que o poder público não se utilize também dessas medidas atípicas em sede da execução fiscal, até porque essas prerrogativas que estão estabelecidas na lei da execução fiscal, elas vêm sendo aos poucos flexibilizadas, minimizadas, e o simples fato de haver um regulamento específico para a execução fiscal não deve ser o bastante para simplesmente obstar a possibilidade da utilização de medidas atípicas. E em relação à sua terceira provocação, Marcelo, se elas de algum modo têm frustrado, eu diria que sim. Eu me recordo quando o código foi editado e logo naquele período ali de vacatio legis, parecia que havia digamos assim, havíamos achado a chave do sucesso para conseguirmos a efetividade das execuções, né? Como se as medidas atípicas fossem, como se as medidas atípicas fossem resolver todos os problemas da humanidade. E não é assim. Primeiro, não é assim porque nem sempre nós teremos essa situação da verificação ou da presença de todos os parâmetros ali estabelecidos. Segundo, porque nós não tivemos ainda a formação de um precedente qualificado, né? Talvez venhamos, talvez não, teremos em breve com o Supremo deliberando em sede de ADIM, mas nós não temos ainda parâmetros que sejam, digamos assim, vinculantes para a magistratura decidir. E aí você encontra no país inteiro, fazendo uma rápida pesquisa, você consegue identificar isso facilmente, decisões as mais variadas possíveis e boa parte delas, digamos assim, com um caráter genérico, Marcelo, simplesmente dizendo, não, elas são restritivas, ofendem a patrimonialidade, etc, etc, e simplesmente não são deferidas. Então, pode-se dizer sim que elas, de algum modo, olhando para o código 4 anos e meio depois, elas não são essa chave do sucesso e, de algum modo, frustram a ideia da efetividade das execuções. Perfeito, mano. Didático, crítico, como sempre. Você é sensacional, meu amigo. A recíproca é verdadeira. Sou fã de você e da Renata, acho que vocês fazem um trabalho incrível. E aí vou aproveitar esse minuto aqui para registrar isso. Queria, Marcos, que você agora nos falasse sobre o projeto de lei, o 6204 de 2019. Esse projeto, inclusive, tem por base a tese de doutorado da professora Flávia Ribeiro, que está aqui, inclusive, isso, na live. Está aqui nos assistindo. Que é uma autoridade no assunto. Mas eu queria que você me falasse um pouco, né? Em que consiste esse projeto, do que ele trata, para a gente dar uma visão geral e, a partir daí, fazermos considerações mais pormenorizadas. Então, Marcelo, esse projeto de lei, eu diria que é o tema do momento hoje, né, nas rodas de processo civil. Esse projeto foi apresentado pela senadora Soraya Tronic, que é do Mato Grosso do Sul, no ano passado, já no finalzinho do ano passado, e como você bem disse, ele tomou por base a tese de doutoramento da professora Flávia Pereira Ribeiro, que é doutora pela PUC de São Paulo, e na sua tese de doutoramento ela defendeu a ideia da desjudicialização da execução civil. E analisa, né, na verdade esse é um tema que
ganha as rodas dos processualistas hoje, porque está tramitando no Senado Federal, mas que já se fala há algum tempo, especialmente porque em alguns países, notadamente da Europa, a desjudicialização da execução civil ela já é uma realidade, ela já existe e com índices de eficácia, com índices de eficiência bastante consideráveis, o que faz com que a gente possa pensar nessa ideia como, digamos assim, significativa para que ela seja introduzida no ordenamento jurídico brasileiro. Então a senadora apresentou esse projeto, o projeto está tramitando no Senado Federal, está numa das comissões desde o ano passado. Lógico que, como tantos outros projetos, a pandemia atrapalha a tramitação, né? E certamente esse é um dos projetos, Marcelo, que depende de audiências públicas, que depende de um amplo debate, porque ele mexe em algo estrutural do nosso ordenamento jurídico, ele mexe no Código de Processo Civil. Então, evidentemente que ele não pode ser aprovado a toque de caixa, e não será, né? E já mexe também com os interesses corporativos, de alguma forma, porque de algum modo você tem resistência da magistratura, e a gente, se houver oportunidade, vamos falar sobre isso. A gente tem resistência da Associação dos Magistrados Brasileiros, a gente tem resistência da própria Ordem dos Advogados do Brasil em relação ao projeto. Então isso gera uma discussão, gera um debate grande. Agora, algo precisa, ou precisava realmente ser feito, porque é injustificável que nós tenhamos uma taxa de satisfação nas execuções inferior a 15%, nas execuções civis, inferior a 15%. Né? Então é algo com o tempo de tramitação que beira os 5 anos, Marcelo. Então, de fato, a ideia de transferir para os tabeliães de protesto a função, né, a nomenclatura utilizada lá no projeto é de agentes de execução, então transferir a eles a função de agentes de execução para praticar boa parte dos atos que o magistrado hoje pratica nas execuções de títulos judiciais e extrajudiciais. Essa é a ideia do projeto, para fazer com que se tenha efetividade na execução, com que se retire uma parte da sobrecarga que o Poder Judiciário está acometido atualmente, e a gente sabe que isso não é fácil, né? E também para gerar uma economia aos cofres públicos, porque se você tira essa sobrecarga do Poder Judiciário, você gera economia. Lá na exposição de motivos do projeto, estima-se uma economia da ordem de 65 bilhões de reais aos cofres públicos, porque você está transferindo funções para agentes privados, na verdade são agentes públicos, mas que estão exercendo ali uma atividade, digamos assim, em caráter privado, né? O tabelião, o notário, ele age como se fosse, entre aspas, um empresário, por sua responsabilidade, por sua conta e risco. Então você não tem gasto de dinheiro público. É uma coisa que, também porque muita gente desconhece a atividade do tabelião, do notário. Ele não tem dinheiro público envolvido ali, ele não tem salário, ele não tem remuneração, ele não tem recurso público para instalar o cartório. Então, de algum modo, você teria uma forte economia aos cofres públicos utilizando essa estrutura, né, dos cartórios de protesto. Essa é a ideia contida lá no projeto de lei. Perfeito. Eu vou aproveitar que você mencionou as críticas, né, promovidas não só pela ANB, mas também pela OAB. Vamos começar aqui pela ANB. Uma das principais críticas promovidas pelos magistrados é de que esse projeto violaria a reserva de jurisdição. O que você tem a me dizer sobre isso? A ANB, no estudo que ela apresentou para criticar o projeto de lei, ela encaminhou um estudo ao Senado Federal recomendando a não aprovação nos termos, né, propostos. Ela diz que o projeto, de algum modo, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e, de outra sorte, ele viola a ideia da reserva da jurisdição. Bom, a princípio, em relação à ideia da inafastabilidade da jurisdição, não há nenhum tipo de violação, não há que se falar em violação, inclusive porque não se está, digamos assim, transferindo, né? Isso é uma coisa que a gente até coloca, a gente tem um artigo, Marcelo, eu esqueci de comentar, numa coletânea coordenada pela professora Flávia Ribeiro e pelo professor Elias Medeiros, chamado Reflexões sobre a desjudicialização da execução civil. E nessa coletânea, foi lançada esse ano pela Juruá, exatamente. Nessa coletânea lançada esse ano pela Juruá, eu e Renata, a gente tem um artigo sobre os limites
dos poderes, né, do tabelião de protestos na eventual aprovação, né, desse projeto de lei de desjudicialização da execução civil. Então, em relação à inafastabilidade da jurisdição, existe a própria previsão, Marcelo, a própria garantia no projeto de lei de que o Poder Judiciário continua tendo a ele reservado aquilo que a gente chama de última ratio. Ele vai ter, a partir do procedimento de suscitação de dúvida, que pode ser feito pelo tabelião, mas pode ser feito também a suscitação inversa pelo interessado, pela parte que se sente prejudicada, o controle da atividade realizada pelo tabelião de protesto. Então você não tem ali a inafastabilidade da jurisdição violada. Em relação à reserva da jurisdição, também não vejo razões para essa crítica da ANB. Por quê? Porque falar que existe obrigatoriedade de que esses atos sejam praticados por parte do magistrado, né, não vejo na Constituição Federal nada que obrigue nesse sentido. Portanto, se não há na Constituição Federal, é possível que por meio de lei seja objeto de disciplinamento. E aí eu vou utilizar como exemplo, Marcelo, algo que há anos atrás, quando foi criada a lei de arbitragem na década de 90, foi objeto de discussão, inclusive no Supremo Tribunal Federal. E observe, no caso da arbitragem, há inclusive uma delegação de poder decisório, né, para conflitos de natureza patrimonial disponíveis, mas é um método heterocompositivo de resolução de conflito. E o próprio Supremo Tribunal Federal houve por decidir que não é inconstitucional o procedimento. Então, assim, se a gente tem para um procedimento que, a meu ver, é ainda mais forte, como a arbitragem, uma não ofensa à reserva de jurisdição, não vejo por que também se atacar as previsões contidas no projeto de lei, que, óbvio, tem suas questões que merecem aperfeiçoamento, mas não vejo, assim, numa visão geral, nada que possa ofender qualquer tipo de reserva de jurisdição. Perfeito. Me corrija aí, Marco, mas acho que a Renata e a Flávia têm um artigo publicado, acho que no Migalhas. Isso. A Flávia, exatamente. A professora Flávia, ela tem uma coluna no Migalhas, né? E no Migalhas, tanto ela como Renata fizeram apontamentos, digamos assim, a contraposição em relação às críticas formuladas pela Associação dos Magistrados do Brasil e também em relação às críticas posteriormente advindas do Conselho Federal da Ordem em relação a alguns pontos desse projeto de lei da desjudicialização da execução civil. É bom que a gente tem sempre um contraponto, né, para poder formar uma opinião. Que críticas foram apontadas aí pelo Conselho Federal da Ordem? Pois primeiro eu queria destacar que a minha opinião aqui externada nessa live, ela é dada enquanto processualista, enquanto estudioso do processo e não enquanto alguém que faz parte do sistema OAB. Eu falo isso, Marcelo, porque eu sou conselheiro seccional da Ordem, eu faço parte de comissão no Conselho Federal, então não estou aqui opinando, evidentemente, longe de mim opinar enquanto OAB, a opinião da OAB foi externada, a minha opinião aqui é meramente enquanto processualista. E também destacar que a opinião externada pelo Conselho Federal da OAB foi baseada num parecer de dois grandes processualistas, né, que são nossos colegas aí do Pinga Fogo e de tantos outros fóruns, como a professora Rogéria Dotti e o professor Luciano Viana Araújo. Então, assim, deixar claro que é um posicionamento que merece todo o nosso respeito. E, basicamente, o que o parecer dos colegas Luciano e Rogéria aponta, né, como principal o questionamento, primeiro, quanto a por que você delegar essa atividade de agente de execução para os tabeliães de protesto, e, segundo, uma sugestão que eles apontam, Marcelo, de que essa função poderia ser delegada a advogados, utilizando como exemplos a sistemática adotada na França e em Portugal, em que, nesses sistemas, advogados podem exercer a função de, digamos assim, o que seria para nós o de agente de execução. Bom, primeiro em relação aos tabeliões de protesto, é uma crítica que muitos fazem. Por que delegar a eles? Há algumas razões que justificam isso. Primeiro, porque os tabeliões de protesto hoje já exercem algumas atividades, Marcelo, que são, digamos assim, que demonstram expertise, que demonstram uma experiência importante para o exercício dessa nova função, para o exercício dessa nova atividade que lhes pode ser delegada. Por
que eles atuam nos protestos, eles lidam diariamente com títulos executivos, eles têm índices de eficácia bastante consideráveis que superam, no que diz respeito às execuções civis, aos títulos civis, né, superam os 60%, né, de efetividade nessa recuperação dos protestos que eles são apresentados, e nas CDAs que são protestadas, há índices muito significativos também, da ordem de 30%. Então, é preciso considerar que já há uma experiência deles nessa sistemática, inclusive de identificação, de intimação do devedor, então tudo isso eles já têm uma expertise necessária. Pode-se criticar o fato de que eles não têm a capilaridade, por exemplo, a capilaridade que existe em relação aos cartórios de registro civil, que estão presentes em praticamente todas as cidades do país. Tudo bem, mas, veja, havendo a aprovação de um projeto dessa natureza, é evidente que os tribunais vão poder criar muito mais serventias de protesto, né, cartórios de protesto, e para isso existem os concursos públicos, para isso existem os concursados que aguardam nomeação, e não vai ter nenhum custo, não tem recurso público sendo despendido para isso. Então esse não é um problema. O fato de a capilaridade hoje não existir em algumas localidades do país não deve servir como justificativa. E eu acho que a escolha pelo tabelião de protesto se deve a esse aspecto. A expertise necessária, né, a maior familiaridade comparado com os outros delegatários de serventias extrajudiciais, ele é o que tem a maior expertise. Em relação à crítica que o parecer faz no que diz respeito a por que não transferir a advogados essa atribuição, primeiro é de se respeitar. Você tem ali uma opinião dada dentro de uma ideia de um órgão de classe, é natural que se queira arvorar para, né, até por reserva de mercado, para si essa atribuição. Não não identifico, Marcelo, nenhuma vedação legal ou constitucional a que se transfira isso ao advogado. Por isso, reputo como legítimo o pleito que, eventualmente, a Ordem dos Advogados do Brasil tenha a que os advogados, assim, também exerçam essa atividade. Mas há diferenças, e aí eu olho para as premissas que foram estabelecidas naquele parecer. Há diferenças que são bastante consideráveis no tocante à possibilidade de advogados na França e em Portugal atuarem como agentes de execução quando a gente olha para a proposta que eles apresentam. Porque a proposta que eles apresentam é que os advogados possam atuar gerando um impedimento apenas intraprocesso, então apenas naquele caso concreto, para que o advogado não seja advogado das partes envolvidas naquele caso concreto, mas ele pode atuar na advocacia contenciosa e na advocacia consultiva em quaisquer outros feitos, né? E o impedimento intraprocesso, né, entre as partes envolvidas naquele processo é de 2 anos. Não é assim que acontece na França, não é assim que acontece em Portugal. Quando a gente olha, por exemplo, francês e, por exemplo, português, na verdade você vai verificar que nesses ordenamentos, os advogados que podem atuar, em Portugal isso é muito mais recente, no início não era o modelo pensado, só que aí você não tinha profissionais tão habilitados ou tão preparados para isso, daí admitiu-se a presença de advogados, mas são advogados que só podem exercer a função consultiva, assemelham-se muito mais a delegatários de um serviço público do que propriamente a profissionais liberais, e a fiscalização não é feita pelo órgão local da advocacia, como se propõe no parecer aqui apresentado pela professora Rogéria e pelo professor Luciano. A fiscalização é feita mais ou menos por órgãos externos, né? Externos à advocacia. E essa é uma grande questão, porque se a gente defende que no projeto apresentado, um dos problemas é o controle da atividade do delegatário. Ora, Marcelo, na sistemática do projeto, o controle da atividade delegatária é feita pelo judiciário, porque é cada corregedoria que faz essa fiscalização. Se a gente simplesmente pensar na fiscalização feita pelo órgão de classe, a gente está retirando da seara do Poder Judiciário a fiscalização da atividade que é objeto de delegação pelo próprio Poder Judiciário. Então eu vejo aí uma incongruência, com todo respeito, com toda a vênia, em relação também a esse aspecto. Agora, a vedação tecnicamente não existe. Agora, a engenharia, repito, a engenharia legislativa que se teria que construir para viabilizar, né? Aí você teria, por exemplo, questão de responsabilidade civil também era uma coisa a se pensar, porque a responsabilidade civil do advogado é uma, do tabelião é outra. Então, você precisa pensar em muito mais alterações legislativas, inclusive no Estatuto da Ordem,
para que a gente pudesse viabilizar isso, né? Não vejo incompatibilidade ou vedação, mas a grande verdade é que a engenharia legislativa seria muito maior do que se aproveitar aquilo que a gente tem hoje já no que diz respeito aos tabelionatos de protesto. Perfeito, Marcos. Irretocável, eu diria. Eu já recebi aqui algumas mensagens, todas preocupadas com a gratuidade da justiça. Então, vou lhe devolver aqui a provocação que já me foi encaminhada por alguns seguidores e alguns alunos, inclusive. Se o agente da execução pode deliberar sobre isso, sobre a gratuidade da justiça. Pois é, essa é uma questão importante, porque a gratuidade, como é que a gente tem hoje na execução comum, no processo comum, da forma como está estruturado o nosso Código de Processo Civil? Se faz uma autodeclaração de pobreza para se pedir a gratuidade da justiça, o juiz se concede, não tem recurso imediato, pode-se atacar apenas em sede de apelação mais para frente, ou na própria contestação se impugnar. Se ele nega, ou se ele concede depois revoga, aí sim existe a possibilidade de recurso imediato através do agravo do instrumento, porque está no rol do artigo 1015 do Código de Processo Civil. Como será a questão da gratuidade na eventualidade do projeto ser aprovado nestes termos? Se a gratuidade, como o projeto permite a execução no tabelionato de protesto, tanto a de título judicial como de extrajudicial, aí vai variar. Porque se a gente está diante de um título judicial, em que já se havia concedido anteriormente a gratuidade da justiça, então nós teremos simplesmente a continuidade, com o credor requerendo o cumprimento da decisão, a execução, a gente vai ter a gratuidade persistindo. Ele não precisa requerer ao tabelião algo que o magistrado já havia deferido. Na eventualidade de não ter se requerido lá atrás, ou não ter concedido lá atrás a gratuidade, ele precisará requerer, o que da mesma forma acontecerá em relação aos títulos executivos extrajudiciais. Você me pergunta, Marco, competirá o tabelião a deliberação? Em parte, sim. O tabelião, ele, verificando a presença dos pressupostos necessários para a concessão, ele haverá de conceder essa gratuidade. Mas, havendo dúvida ou eventualmente discordando sobre essa ideia da gratuidade, não identificando a presença dos pressupostos, o tabelião ele não tem o poder, né, de simplesmente deliberar acerca disso, e aí ele deve encaminhar, ele faz o procedimento de suscitação, de consulta, né, o nome que você preferir adotar, uma consulta ou uma suscitação de dúvida, e aí esse procedimento vai ao magistrado, que fará a sua deliberação sobre isso. O próprio projeto de lei, de algum modo, prevê, disciplina isso, remetendo, inclusive, ao dispositivo genérico que trata da suscitação de dúvida. A gente identifica um problema nisso, que é o fato de que há uma previsão de que a decisão que deliberar, a decisão judicial, Marcelo, que deliberar sobre o procedimento de suscitação de dúvida, é uma decisão irrecorrível. Este é um problema que, a priori, verificamos. Porque imaginando, veja bem, imaginando que a decisão eventualmente foi pela não concessão, pela concessão, a parte devedora, a parte executada, ela terá a possibilidade de, em sede de embargos, ela arguir ou insurgir-se contra a eventual concessão da justiça gratuita, e os embargos, se a gente tiver a oportunidade de falar, eles vão ser objeto de decisão judicial. Então a gente tem essa garantia estabelecida. Mas imaginando que o magistrado deliberou pela não concessão da gratuidade de justiça, me parece uma incongruência quando a gente compara com a sistemática do Código de Processo Civil. Porque, ora, no Código de Processo Civil, a não concessão de gratuidade gera recurso, gera a possibilidade do uso da via recursal. Então não me parece adequado, aplicando-se aí uma simetria, uma congruência, que a gente, numa decisão de suscitação de dúvida que o tabelião suscitou ao magistrado para deliberar sobre aquilo, e o magistrado disse não concedo a gratuidade, não se deve conceder a gratuidade, a gente ter simplesmente uma decisão de natureza irrecorrível. Então me parece que é o caso de aperfeiçoar o projeto de lei nesse aspecto para estabelecer claramente a possibilidade de recurso. Não é contra a decisão do tabelião, é contra a decisão judicial que deliberar acerca do indeferimento da gratuidade de justiça a partir dessa consulta, a partir dessa dúvida suscitada pelo magistrado. E parece que merece um aperfeiçoamento nesse aspecto. Marco, também queria que você me falasse sobre a obrigatoriedade do procedimento. Como é que você avalia isso?
Esse é um ponto, Marcelo, que eu pessoalmente divijo aí do que Renata pensa, do que a professora Flávia pensa e alguns dos estudiosos da temática têm defendido, que é em relação à obrigatoriedade do procedimento. Por quê? Porque quando você parte para a leitura do projeto de lei, dá-se a entender claramente, né, que é um procedimento obrigatório, não facultativo, ou seja, uma vez aprovado o procedimento, a gente tem aprovado o projeto, desculpem, a gente vai ter a obrigatoriedade, ou seja, todo credor de execução civil, afastadas as eventuais exceções que já estão no projeto, como massa falida, como pessoa jurídica de direito público, etc., precisarão se valer desse procedimento para as suas execuções civis, quer de títulos judiciais, quer de títulos extrajudiciais. Me parece que não é adequado, ao menos num primeiro momento, que a gente tenha essa obrigatoriedade. Veja, acho que é muito mais simples a tramitação de um projeto de lei dessa natureza no Congresso Nacional, se for estabelecida a facultatividade, deixar a critério do credor a utilização do procedimento judicial ou do procedimento extrajudicial. A exemplo do que acontece, por exemplo, com outros procedimentos que já foram delegados aos tabelionatos, como acontece com a uso capião, como acontece com o inventário, como acontece com o divórcio. Então, me parece que o ideal seria tratar esses procedimentos como facultativos. O credor, evidentemente, veria nele vantagens indescritíveis e provavelmente utilizaria. Mas eu não trataria, pelo menos no primeiro momento, não vejo vedação a que se imponha, mas não vejo como politicamente oportuno que se estabeleça uma obrigatoriedade de utilização desse procedimento nos moldes que estão lá propostos. Me parece que a facultatividade é mais adequada, deixando a critério do credor a opção. A arbitragem é algo também que estabeleceu-se como facultativo. Ninguém é obrigado a utilizar a via arbitral, ninguém é obrigado a se comprometer com outra parte a utilizar a via arbitral. Óbvio, uma vez comprometido, utilizar-se-á, mas ninguém é obrigado a escolher a via arbitral. Então, me parece que o mais adequado seria estabelecer a facultatividade, Marcelo. A Flávia está lembrando aqui, não é facultativo em nenhum outro país. É fato, Flávia, mas pelo menos a minha visão, o que acontece é o seguinte: a gente vai tomar por base outros procedimentos no nosso país. Nessas horas, a gente precisa olhar para o nosso umbigo aqui, para o nosso ordenamento jurídico. E no nosso ordenamento jurídico, o que deu certo em relação a desjudicializar, transferindo aos delegatários de serventias extrajudiciais, deu certo de modo facultativo, né? Como acontece com o inventário, como acontece... Ninguém é obrigado a, presente os pressupostos, fazer inventário judicial. Ninguém é obrigado a, presente os pressupostos, fazer o divórcio extrajudicial. Ninguém é obrigado a, presente os pressupostos, fazer a uso capião extrajudicial. A gente tem uma facultatividade, e essa facultatividade é que tem demonstrado a eficácia do procedimento. Então, me parece que, num primeiro momento, a via mais adequada é torná-lo facultativo. E acho que isso vai, inclusive, facilitar uma tramitação e uma aprovação disso junto ao Congresso Nacional, Marcelo. Tudo bem, deixa eu aproveitar, já que a gente está falando da obrigatoriedade, da aplicação ou não. Você acha que a desjudicialização também se aplica à execução fiscal? Pois isso é um aspecto importante, porque a gente já tem, talvez até antes das discussões aí sobre a desjudicialização da execução civil, uma enxurrada de projetos, talvez não, com certeza absoluta, uma enxurrada de projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional tratando da desjudicialização da execução fiscal. A execução fiscal é um problema à parte. Se a gente olha para o Justiça em Números em relação à execução fiscal, a gente tem vontade de chorar, né? Especialmente para mim, que sou, né, advogado público, é algo absolutamente assustador, como é ineficaz, como é desarrazoado, né, o dispêndio de recurso público para algo que não se tem recuperação, né? E eu falo isso, Marcelo, ainda com mais gravidade nos municípios pequenos do nosso país. Porque quando a gente olha para a Fazenda Nacional já de algum tempo vem estabelecendo mecanismos de escolha qualitativa das execuções fiscais que ajuiza, de desistência de outras tantas, né? Então, hoje há uma sistema e também o estabelecimento de mecanismos outros que viabilizam a recuperação com maior eficácia.
você tem aí negócios jurídicos, você tem uma série de instrumentos, a própria transação tributária, que foi objeto de uma lei esse ano, então a gente tem uma série de mecanismos que tem, de algum modo, no âmbito da Fazenda Nacional, minimizado esse impacto. Mas quando a gente olha para os municípios do nosso país, especialmente aqueles que não são capitais, é assustador. Na verdade, a execução fiscal é aquela história. A procuradoria local, ela, na verdade, ela trabalha olhando para o prazo prescricional, entrando com a execução fiscal ali na beira, né, na rabeira do prazo prescricional estourar, e sem eficácia nenhuma, sem viabilidade, não tem muitas vezes nenhuma pesquisa de patrimônio, não tem absolutamente nada. Então é algo simplesmente feito para inglês ver. Na verdade, não tem utilidade naquele procedimento, é simplesmente para você se livrar de uma prescrição morrendo ali no seio da Fazenda Pública. Então a gente já tem uma série de projetos tramitando no Congresso Nacional, alguns inclusive gestados dentro do próprio governo, não desse governo, mas de governos anteriores, para desjudicializar a execução fiscal. Mas é preciso deixar claro o seguinte: você pergunta a mim, primeiro, acha viável? Acho viável, sim. Segundo, não é ou não se compara com o projeto de lei apresentado pela senadora Soraya Tronic, porque não tem-se ali a delegação das atividades de execução fiscal, atividades executivas, para um tabelião ou para um agente de execução externo. Na verdade, a desjudicialização da execução fiscal significa transferir à própria Fazenda Pública credora alguns atos executivos que não são atos decisórios, evidentemente, né, porque existem alguns atos decisórios estabelecidos ali para o tabelião, mas não são atos decisórios no que diz respeito aqui à desjudicialização da execução fiscal, né, e sim atos, muitas vezes, preparatórios, atos pré-executivos, que são importantes, que de algum modo a própria Fazenda Nacional vem estabelecendo através de instrumentos infralegais e que vem dando certo. Então a ideia, na verdade, não é de delegar função jurisdicional para a administração pública, nem tampouco para agentes externos. Mas eu sou também um entusiasta da ideia, acho que é possível, mas falta vontade política. Basta a gente observar, outro dia eu fui dar uma palestra sobre isso, e eu fui fazer uma pesquisa de como estavam os projetos de lei. Eles são apensados, são desapensados, eles vão para a comissão, eles voltam na comissão, e não há uma vontade política uniforme de reunir, de sistematizar os projetos de lei para que eles possam tramitar. Você pegar todos eles, a figura da desjudicialização da execução fiscal é sempre valendo-se da Fazenda Pública na prática de atos executivos não jurisdicionais, atos executivos, digamos assim, preparatórios. Essa é a ideia da desjudicialização nos moldes constantes aí, nesses variados projetos de lei que tramitam lá no Congresso. Uma das coisas que mais e melhor me impressiona nas pesquisas desenvolvidas sobre a execução e sobre a desjudicialização é essa associação, essa construção conjunta da teoria com a parte prática, o levantamento de dados empíricos, que eu acho que isso é de extrema valia, de extrema importância para a pesquisa, para que ela, ao final, possa produzir resultados práticos, para que ela possa efetivar a execução, né? E eu percebo isso na sua pesquisa, na pesquisa da Renata, na pesquisa da Flávia. Eu acho que a academia, de fato, tem que voltar os olhos para isso, né? Tem que ter um embasamento teórico para você discutir o que é jurisdição, se há ou não há vedação, quais são os limites. No caso de medidas atípicas, quais são os limites, quem vai estabelecer. No caso, né, de reserva da jurisdição, se há ou não há vedação constitucional. Claro que essa discussão teórica é importante, Marco, para a gente firmar as premissas do raciocínio. Mas é também muito importante que a gente se debruce sobre dados empíricos. E há fartas pesquisas sobre isso quando a gente que mostram com clareza a ineficiência do procedimento e da proposta atual. A gente, de fato, precisa de uma alternativa para isso. Até para convencer nosso parlamento com mais facilidade, porque no nosso parlamento, você sabe bem, entender números lá vai ser mais fácil, com certeza. Exatamente. Boa parte dos que lá estão não são profissionais do direito. Então não adianta você chegar para um convencimento de parlamentares que não são da área jurídica com um convencimento jurídico, pura e simplesmente. É lógico, a base jurídica, a base teórica, ela é importante, mas nesse caso a base empírica convence com mais facilidade. Então, você chegar, por exemplo, os números que a tese de doutorado da professora Flávia trata e que foram utilizados na exposição de motivos da senadora. Eu tenho certeza que para convencer a senadora deve ter se valido muito dessa pesquisa que a professora Flávia desenvolveu. Quando a gente olha para os projetos que tratam da desjudicialização da execução fiscal, quando você chega e fala numa taxa de congestionamento que
você pega o Justiça em Números a cada ano, ele sobe um pouquinho de 90%, ele cai um pouquinho de 90%. Meu Deus do céu, é algo surreal. E aí, na verdade, você acaba gastando mais do que você recupera, porque a ineficácia é tão grande, né, que você não tem lógica em fazer. Por isso que eu digo, a Fazenda Nacional, nesse aspecto, ela caminha a passos bem mais largos, porque ela faz uma análise qualitativa, o que a maior parte dos municípios do país acaba não fazendo. E aí eu digo, gasta mais do que recupera. Então é um procedimento absolutamente ineficaz. Meu amigo, infelizmente nosso tempo está acabando. Passa rápido, né, Marcelo? Ó, live boa, ó. Passa rápido. Infelizmente nosso tempo está acabando. Eu queria lhe agradecer pela brilhante exposição que você fez, como eu disse, crítica, didática e leve. Tenho certeza que todos nós aprendemos um pouco mais sobre a desjudicialização, com muita base teórica e muitos dados empíricos que você trouxe para os nossos ouvintes aqui. Agradecer também à ANEP, na pessoa do nosso presidente Pedro Nogueira, pelo brilhante projeto e pelo privilégio que tive de conduzir as 2 primeiras lives desse projeto institucional, que pude contar semana passada com a professora Maiara Carvalho, que hoje encerra minha participação com essa aula brilhante do nosso querido professor Marco. Marco, você é um amigo muito querido, penso que você é um brilhante professor, um excelente profissional, um grande comunicador também. Além da profundidade, você consegue transmitir o seu conhecimento com muita didática, com muita simplicidade, com muita leveza. Eu acho que isso favorece o debate. Eu acho que isso divulga as ideias para um público maior. E a gente precisa, de fato, debater mais temas que são tão sensíveis para o processo civil, para o Brasil e para a democracia. Eu fico feliz que você tenha sido convidado dessa noite. Eu vou lhe entregando aqui 2, 3 minutos para você fazer as considerações finais. Lembrando, para quem não pôde nos acompanhar desde o início, que essa live permanecerá salva no IGTV da ANEP. Por lá vocês poderão conferir na íntegra as brilhantes lições expostas aqui. Marco, contigo. Marcelo, primeiro agradecer mais uma vez ao convite que nos foi dirigido pelo presidente Pedro Henrique Nogueira, parabenizando ele pela brilhante gestão. A ANEP nessa pandemia mostrou que é possível, apesar de não estarmos presencialmente reunidos, mas é possível difundir as ideias do processo civil brasileiro através das ferramentas virtuais. A gente fez isso através do canal da ANEP no YouTube, estamos agora fazendo através do nosso perfil do Instagram da ANEP. Então, parabenizar o presidente Pedro Henrique, mais uma vez parabenizar o presidente Adonias por sua eleição, desejando êxito e que continuem esses projetos tão brilhantes introduzidos pelo presidente Pedro Henrique, né? E agradecer a você, né? Para mim foi um privilégio ter sido, digamos assim, entre aspas, entrevistado por você, porque você, eu repito, sou fã do seu trabalho, né? E dentre outros aspectos, você é um comunicador nato. Você, da mesma forma que é um entrevistado maravilhoso, eu já tive a chance de entrevistar, você é um grande âncora aí, conduzindo uma live, você mostra isso nas lives que você conduz. E mandar o nosso abraço carinhoso a todos que nos assistiram, em especial os anepianos, tantos anepianos queridos e outros processualistas que passaram por aqui, assim como outros profissionais e estudantes de direito de uma maneira geral. Só agradecer e desejar saúde a todos, amigos. Valeu. Pessoal, não esquece, se não pôde pegar desde o início essas brilhantes lições expostas aqui, depois corre lá no IGTV da ANEP para conferir na íntegra. Lembrando que hoje eu entrevistei esse brilhante processualista, né, o Marco, sobre a desjudicialização da execução. Vou me despedindo com a certeza de que hoje a gente colaborou para difundir conhecimento, para suscitar provocações. Eu tenho certeza que hoje a ANEP alcançou muitos seguidores e eu peço já a todos vocês que nos acompanharam, sigam acompanhando as lives institucionais da ANEP, porque outros brilhantes professores passarão por aqui com lições muito relevantes. Vale a pena seguir a ANEP aí pelos canais institucionais, pelas redes sociais, para acompanhar as próximas lives, tá bom? Por hoje é isso. Meu amigo, vou me despedindo aqui também. Um grande abraço para ti, para Renata. Fiquem com Deus. A gente se vê. Valeu, Marcelo. Tchau, tchau. Boa noite.